Francisco Serra preside a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, a CCDR Algarve, desde 2016. Por inerência, é também o principal responsável pelo programa CRESC Algarve 2020, o principal instrumento financeiro de desenvolvimento da região algarvia. Francisco Serra, muito obrigado por nos acompanhar hoje nesta conversa. Estamos a falar no Algarve 2020. Que balanço é que se faz deste programa neste momento? O Algarve 2020, podemos fazer um balanço positivo no sentido de que as metas que nós contratualizamos, ou que temos contratualizadas com a União Europeia, até agora têm sido cumpridas. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, o valor dos pagamentos que vão sendo efetuados e que depois contam para o desempenho, como nós podemos dizer, ou seja, a nossa prestação de contas com a União Europeia. Ainda há poucos meses, há 2 meses, tivemos a última reunião da Comissão de Acompanhamento do programa e constatámos que, felizmente, nós cumprimos a meta do chamado N+3 e que ultrapassámos. Portanto, em setembro, nós tínhamos já contratualizado os objetivos, ou melhor, já tínhamos atingido os objetivos que tínhamos em mente até dezembro. Portanto, uma taxa de execução boa. A taxa de execução, enfim, não é diretamente relacionada com este indicador que eu estava a dizer, mas a taxa de execução é uma taxa de execução que, tendo em conta as características dos chamados programas operacionais regionais, está normalmente entre os 2, 3 primeiros lugares dos PO regionais. Os PO regionais são o Norte, o Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Depois há uns que nós habitualmente designamos por PO temáticos, que são programas nacionais, que têm um desempenho diferente dos PO regionais porque eles são temáticos, então têm só um leque reduzido de investimentos e por norma executam mais rapidamente. Então, depois ainda temos outro tipo de programas operacionais, que são os das ilhas, os das regiões autónomas. Esses também executam de forma diferente, dada a sua relação de operação com o próprio Governo Regional. Pronto, mas resumindo, podemos dizer que temos aqui uma execução satisfatória, boa. Há pessoas que criticam a taxa de execução como sendo pouca. Sendo pouca. A questão que eu lhe vou colocar é precisamente essa. Como é que se pode melhorar? O que é que se pode fazer? De futuro? Sim. Não, nós o que pensamos é que as pessoas, nós que acompanhamos as operações todos os dias, sabemos que para montar um programa e montar todos os sistemas que são necessários, lançar avisos, candidaturas, aprovar candidaturas, assinar protocolos de compromisso com os beneficiários, eles começarem a executar, leva tempo. O que depois se verifica, que agora já se começou a verificar, é que a partir do momento em que se inicia o programa, por exemplo, os primeiros pagamentos começaram em finais de 2015. Daí para cá, nós temos vindo a ter taxas de execução que são mais do que regulares, ou seja, há uma espécie de um crescimento exponencial da taxa de execução. Nesta altura, a taxa de execução anda à volta dos 17%. Mas nós estimamos que, por exemplo, daqui por um ano, é capaz de já ser 30%, 30 e tal por cento, não é? Daí que nós estamos preocupados, ou pelo menos não temos agora a noção de que estamos pior, até porque nós também fazemos comparações com os anteriores programas, nomeadamente com o anterior. E o que é que acontece? No anterior programa, há aqui algumas diferenças, porque o Algarve não geria diretamente o Fundo Social Europeu, só tínhamos FEDER, um fundo. Comparando os dois fundos que temos, o FEDER deste programa e o outro, nesta altura nós temos o melhor desempenho em termos comparativos com o do CREN. Muito bem. Só quando nós colocamos o CREN, o FEDER e o Fundo Social Europeu juntos, que não havendo um termo de comparação direto, este programa operacional tem um desempenho mais ou menos idêntico. O que já não é mau, considerando que o Fundo Social Europeu não fazia parte do anterior programa. Não é? Vamos olhar um bocadinho para o futuro. O 2020 está a chegar ao fim, vamos pensar, mas é no 2030, não é? Claro.
Quais serão as prioridades em termos de desenvolvimento e investimento na próxima década? Nós temos tido a preocupação, e já fizemos, portanto, um conjunto de sessões públicas para que os cidadãos possam também participar na definição desse futuro quadro. E temos um quadro de referência que foi proposto pelo Governo, que nós também olhámos criticamente para ele e tentámos perceber se ele se adaptava à região ou se era necessário fazer uma coisa diferente. Muito bem. A constatação a que chegamos é que é possível adaptar esse modelo do Governo do país à região, adicionando-lhe algumas componentes específicas que os cidadãos aqui no Algarve consideraram prioritárias e fundamentais. Ou seja? Nomeadamente na valorização da cultura, a valorização dos aspectos da qualidade ambiental, da chamada participação dos cidadãos nas definições de política mais próxima dos cidadãos e na questão da sustentabilidade. Ou seja, uma das questões-chave que perpassa na opinião dos cidadãos é que o Algarve tem que ter uma alta qualidade ambiental baseado num conceito muito forte de sustentabilidade. Muito bem. Nós estamos a chegar aqui a uma zona de obras aqui no meio da cidade de Faro, mas não é por acaso. Isto aqui, estamos a falar de um projeto que tem tudo a ver com o Algarve 2020. É um projeto financiado pelo sistema de incentivos às empresas. É uma empresa, eu certamente que tem que ter aqui publicidade à obra. Nós já lá chegaremos. Mas é um dos exemplos de que a disponibilidade dos fundos, nomeadamente para o investimento empresarial, embora se considere que o Algarve não é uma região que tenha fundos da mesma natureza que tem outras regiões que estão em convergência, é mesmo assim fundamental para alavancar investimento de qualidade na região. E Faro é um exemplo que tem mudado significativamente a sua tipologia de operações, a sua tipologia de negócios, também porque existe, digamos, financiamento. Temos, aqui vemos, por exemplo, temos a placa Portugal 2020, não deixa dúvidas. Mais um exemplo do que se pode fazer e do que se tem feito no 2020. Está a ver, mesmo assim, um custo elegível de 3,5 milhões é apoiado em 1,7 milhões pelos fundos europeus. Não é? Portanto, não é, pode dizer se é 50%, um pouco mais de 50%, mas pronto, é dinheiro que de outra maneira os investidores teriam que procurar outros fontes de financiamento, que se calhar não se realizaria e que assim não contribuiria para o desenvolvimento regional. Portanto, esse é o fundamental da política, não é dar dinheiro às empresas só por dar dinheiro, perdão, mas é aplicar esse dinheiro de forma criteriosa, também de acordo com as políticas públicas, ou seja, as empresas que estiverem disponíveis para investir naquilo que a política pública também privilegia, serão premiadas. Muito bem, vamos aprofundar esses temas na segunda parte da nossa conversa.